Olá, bem-vindo à aula 3 do nosso curso de Gestão do Conhecimento, da Teoria à Prática. Antes de começar o novo conteúdo, vamos relembrar o que a gente viu na aula 2? Lá na segunda aula, a gente viu um pouquinho sobre as organizações do conhecimento e como as organizações evoluíram conforme o que era mais valoroso para essas organizações, então o que elas focavam, quais eram os processos que eram mais importantes para elas. E a gente também viu sobre conhecimento organizacional, como ele é criado e como ele traz uma vantagem competitiva para as organizações da área do conhecimento. Lembraram? Então vamos agora começar o conteúdo da nossa aula 3. Na aula de hoje, nós vamos falar como surgiu a gestão do conhecimento lá no final da era industrial, em que as empresas precisaram se reorganizar, olhando muito para metas e resultados, e para isso foi necessário a capacitação de seus colaboradores e surgiram novas formas de pensar e organizar esses processos, como o Fordismo, buscando sempre a melhoria e efetividade dos processos. Segundo Henry Fayol, os objetivos de uma gestão são planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar as atividades do trabalho, sempre olhando para a melhoria da efetividade e entrega de metas. E a gestão do conhecimento vem em conjunto com essa nova estrutura das empresas para ajudar e tornar mais efetivo. A gestão do conhecimento começou realmente a ser comentada, a ser estudada a partir dos anos 80, apesar de que Peter Drucker já falava sobre o assunto lá nos anos 60. Para a gente falar um pouquinho de definição, o que é realmente a gestão do conhecimento, a gente tem vários autores aí que discutem sobre isso. Uma grande autora, que é a Dalkir, que tem vários livros e estudos sobre gestão do conhecimento, ela identificou mais de 100 definições sobre o assunto. Para facilitar a nossa vida, eu trouxe aqui algumas definições que eu mais acho simples de entender e mais faz sentido para o nosso dia a dia. Vamos ler juntos? Segundo o Steele 2007, a gestão do conhecimento é a estratégia organizacional focalizada no conhecimento como fonte de agregação de valor e de vantagem competitiva, que está concretizada em políticas de valorização do processo de aquisição, criação, armazenamento, compartilhamento e utilização, e também a reutilização do conhecimento. Já para Murray, 2003, a gestão do conhecimento é uma estratégia que transforma os bens intelectuais da organização, ou seja, informações registradas e o talento dos colaboradores, em maior produtividade, novos valores e aumento da competitividade. Já uma terceira fonte que eu trouxe aqui, que é a de Terra de 2001, para ela, gestão do conhecimento é a capacidade das empresas de utilizarem e combinarem várias fontes e tipos de conhecimento organizacional justamente para desenvolver as competências e capacidades inovadoras que traduzem permanentemente em novos produtos, processos, sistemas gerenciais e lideranças de mercado. Pensando em tudo isso, a gente consegue definir alguns pilares para a gestão do conhecimento. São eles: pessoas, estrutura organizacional e, por fim, a tecnologia. Isso acontece porque não é possível criar um ambiente ou utilizar o conhecimento das organizações sem os conhecimentos individuais de cada pessoa. Lembra que a gente falou que o conhecimento organizacional é criado a partir da união do conhecimento dos colaboradores daquela empresa. E nem sem uma estrutura ou aparatos tecnológicos que o ajudem a identificar o conhecimento, registrar esse conhecimento e, por fim, compartilhar o reconhecimento para a reutilização do mesmo.
Segundo esse autor que eu trouxe, o Richter, de 2008, há duas vertentes conceituais pelas quais a cultura organizacional pode ser compreendida. São elas: a mecanicista, como as crenças, histórias, mitos, heróis, tabus, enfim, aqueles conhecimentos que a gente entendeu nas aulas anteriores, que é o conhecimento popular, compartilhado de geração em geração. E também a holográfica, que é o reflexo da forma pela qual a organização é interpretada pelos seus integrantes. Então, como que os colaboradores entendem a cultura organizacional, entendem os processos organizacionais e como eles interagem com esses fatores, criando novos conhecimentos e novos padrões. Além disso, quando a gente olha para o pilar estrutura, ele nos fala sobre boas práticas, sobre políticas da organização. Dentre elas, a gente pode citar o uso de registro e difusão de informação, as políticas internas, memória organizacional, a realização de auditoria do conhecimento, bancos de competências organizacionais, entre diversos outros fatores que nos ajudam a compreender e a apoiar esse registro de conhecimento organizacional. Além disso, a tecnologia é uma estrutura fundamental que deve estar presente na organização como um meio, como uma forma de registro, através das redes de computadores, sendo elas intranets, internets e extranets, sendo o processo de GED, que é o gerenciamento eletrônico de documentações, sendo através de workflows, data warehouses, entre muitos outros recursos. Agora, pensando em gestão do conhecimento, eu tenho certeza que deve estar essa dúvida aí na sua cabecinha. Afinal, a gente consegue realmente gerir conhecimento, já que ele é intrínseco à experiência humana, à cognição, ela está aqui dentro, né, muitas vezes, e algumas vezes a gente encontra ali barreiras de expor, de registrar esses conhecimentos? Para ser possível isso, eu elenquei aqui algumas das principais atividades de gestão do conhecimento. A primeira é justamente o ato de identificar e selecionar o conhecimento que vai ser registrado. Nem tudo que a gente conhece vale a pena e faz sentido ser registrado. Se a gente começa a registrar tudo, a gente pode criar lixos, né, conteúdos que vão mais sujar a nossa base de conhecimento e dificultar o acesso ao conhecimento do que nos ajudar. Então, esse processo de identificação e de decisão do que registrar ou não é fundamental para uma base saudável. O segundo processo, a segunda atividade é criar e converter esse conhecimento. Então, transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, conhecimento registrado e disponível para todos. A segunda atividade é codificar o conhecimento. Então, como que eu transformo ali em um material codificado que faça sentido e que as pessoas consigam utilizar? A próxima atividade é justamente o processo de compartilhar o conhecimento. Não faz sentido e não é suficiente o registro de conhecimento sem o compartilhamento. Então, eu posso, por exemplo, registrar na minha base individual de conhecimento, no meu, por exemplo, Google Drive, enfim, em uma pasta dentro do meu computador, não vai fazer sentido nenhum, já que outras pessoas não vão conseguir utilizar daquele conhecimento. Eu estou registrando só para mim, sem compartilhar com outras pessoas e sem criar essa memória organizacional. E por fim, usar este conhecimento. Também não faz sentido eu registrar, eu gravar vídeos, eu documentar, eu escrever
documentos, processos, guias, etc., se ele nunca mais vai ser utilizado e nunca mais vai ser acessado. Parte disso também é a nossa análise. Será que aquela base está sendo útil? Será que as pessoas estão acessando aquela base? Será que aquele conhecimento que eu selecionei, codifiquei, registrei, compartilhei está sendo acessado? Ou será que eu preciso rever? Será que eu preciso limpar, né? Tirar alguns registros ali que não fazem mais sentido? Então, tudo isso faz parte desses processos de gestão do conhecimento. Existem também alguns aspectos que estão presentes na gestão do conhecimento. Eu trouxe mais um autor, que é um Bock, que em 98 ele apresentou algumas dimensões que fazem parte no processo de gestão do conhecimento. São 4. A primeira, ela fala sobre o conteúdo, que é o conhecimento estratégico relevante. Lembra que eu falei sobre o processo de identificar o conhecimento. O segundo aspecto é a cultura, que fala sobre os modelos mentais e sobre os padrões e regras da organização. A terceira dimensão fala sobre processos, que é a sequência de atividades que eu preciso realizar no meu dia a dia. E a quarta dimensão final é a infraestrutura, que eu também já falei um pouquinho sobre os sistemas de informação que nos ajudam e nos apoiam nesse processo de registro e compartilhamento do conhecimento. E fechando tudo isso, a gente tem o ciclo de gestão do conhecimento, que também possui 4 fases básicas que nos ajudam nesse processo. A primeira fase é a de gerar o conhecimento. De novo, a parte da identificação desse conhecimento. A segunda fase é a de codificação. Então, a gente está coletando, selecionando, organizando, registrando e armazenando esse conhecimento nessa fase. A terceira fase é a de disseminar, o processo de compartilhar o conhecimento com outras pessoas, para que elas possam também aproveitar daquilo que eu aprendi. E por último, a última fase é a de apropriação, que é o processo de aprendizagem, em que uma pessoa vai aprender e passar a conhecer conhecimentos que foram disponibilizados ali na base de conhecimento. Mas afinal, por que eu vou gerir conhecimento? É tão difícil, passa por tantos processos, é necessário tantas coisas, tantos recursos. O que vai me trazer de bom gerir esse conhecimento? Vamos ler juntos? A primeira vantagem que eu trago para vocês é justamente de impactar essas melhorias de processos. Quando eu registro as lições aprendidas, eu posso aprender com os meus próprios erros e trazer novas formas de fazer aquilo que eu já faço, melhorando os processos existentes na organização. A segunda vantagem é de trazer mais agilidade para as equipes e qualidade para os produtos, já que eu não preciso perder o tempo reinventando a roda e reaprendendo como fazer algum processo existente. A terceira vantagem é a redução de custos com planejamento e desenvolvimento, que também impacta no turnover dos funcionários. Quando eu não dou capacitação para os meus colaboradores, quando eu não mostro para eles que eles estão evoluindo dentro das empresas e eles estão fazendo a diferença também, isso causa uma grande frustração dos colaboradores e, consequentemente, um turnover na empresa, perdendo a memória organizacional. Também a gente tem uma melhoria na comunicação interna, já que eu consigo registrar de uma forma clara e acessível, que faça sentido para as pessoas, e com isso eu consigo compartilhar mais o meu conhecimento, fazendo com que as pessoas se comuniquem de forma mais eficaz, sem perdendo tempo pedindo ajuda ou dúvida ou parando para ajudar alguém, sendo que aquele conhecimento e aquela ajuda já está explícita e disponível na base para a pessoa utilizar. Eu também passo a ter um suporte à tomada de decisões, que ficam mais assertivas com o tempo. Lembra que eu falei das lições aprendidas? Isso me dá um suporte, isso me faz aprender sobre esses processos e isso me ajuda a tomar decisões com base em conhecimentos anteriores. Eu também tenho o incremento do trabalho em equipe, da inovação e da busca por soluções criativas, com essa memória, esse acervo organizacional que está à minha disposição. Além disso, melhora no aprendizado organizacional ao aplicar as lições aprendidas.
Eu trago uma maior flexibilidade e adaptabilidade às mudanças, já que eu estou ali inteirada de todo o processo e conhecendo todas as tomadas de decisão. Eu tenho uma redução de respostas às solicitações do cliente, já que a minha base está limpa, está acessível, eu consigo acessar a informação que eu preciso, o conhecimento que eu preciso para dar suporte ao meu cliente, e eu consigo garantir essa memória organizacional, né, registrando os conhecimentos e todas as lições aprendidas no meu dia a dia. Porém, isso não é nada fácil. A gente tem realmente grandes desafios para a gente conseguir implementar isso como gestores do conhecimento, principalmente porque a gente está falando de uma mudança cultural e comportamental na empresa. Então, eu trouxe aqui alguns dos principais desafios que eu já consegui identificar nesse processo. Então, tornar os colaboradores conscientes desse capital intelectual e da importância de compartilhar. As pessoas muitas vezes não pensam em quanto é importante, ou às vezes acabam até atuando de forma egoísta, falando, não vou compartilhar aquilo que eu sei, eu vou perder uma vantagem. Eles ainda acabam pensando isso e não pensando que quanto mais pessoas saberem o mesmo que ele sabe, mais ele vai poder evoluir e aprender outras coisas, sem necessariamente ter que parar para ajudar todo mundo ao mesmo tempo e todo o tempo. A falta de confiança entre equipes, que entra muito nisso também. Eu vou compartilhar só com meus colegas, só com a equipe do meu projeto. Não quero que outras pessoas aprendam, quero que eles passem pela mesma dificuldade que eu. Conflitos de linguagem. Então, tem pessoas que são mais diretas, tem pessoas que são mais prolixas, ou mesmo em organizações internacionais, multinacionais, a gente tem diferentes línguas, né? Espanhol, inglês, português, enfim. Como a gente vai conseguir adaptar essa base para que todo mundo, independente do perfil de comunicação, independente da língua que usa, vai conseguir acessar essa base. Não incluir as tarefas de gestão do conhecimento na gestão do tempo. Acho que o que mais houve não deu tempo de documentar, não deu tempo de registrar. Mas por que não deu tempo? Será que a sua gestão foi efetiva? Será que o seu cronograma foi efetivo? A gente pensou no cronograma em deixar esse tempo para registrar? Será que enquanto eu estava fazendo as minhas atividades, eu já aproveitei para registrar, para eu não ter que fazer só no fim do ciclo? Então, isso também é um ponto. Retenção indevida de conhecimento em grupos, que é aquilo que eu já falei, não vou compartilhar com os outros, só com o meu grupinho ali. E uma estrutura hierárquica rígida, em que o conhecimento também fica preso, fica limitado só à hierarquia mais alta da empresa, não chegando até os colaboradores no dia a dia para ajudá-los a tomar decisões mais inteligentes. Tudo isso envolve uma grande mudança cultural, em que as pessoas precisam estar abertas, em que a liderança nos altos níveis hierárquicos precisam apoiar, incentivar e ajudar em todo esse processo. Pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me dar feedback, eu vou reforçar isso no fim de todas as aulas. Eu quero muito saber o que vocês estão achando das aulas e se está faltando algum assunto. Um abraço e eu te vejo na próxima.